Bem-vindo ao VEcast. Meu nome é Vinícius Mussum Pimentel e eu estou aqui com Daniel Gardner. E antes de nós começarmos, antes de falar o assunto, eu gostaria de mostrar o mais novo lançamento da editora Fiel, Do Céu, Cristo Veio Buscá-la. Eu só estou mostrando porque esse livro ficou muito top. São 800 páginas. Caramba. 800 páginas, cara. Parece um dicionário. Um dicionário sobre expiação definida. Ótimo. São 800 páginas sobre expiação limitada, ou melhor, expiação definida, que vai tratar a questão em várias perspectivas, não só a perspectiva teólogo de internet, mas a perspectiva pastoral, a perspectiva teológica, histórica. E o negócio vai fundo mesmo, inclusive exegética. Eles vão mostrar, exegética. Eles vão mostrar, inclusive, no hebraico e no grego, os textos. É um ótimo produto, recomendo. Tem Conheçam. um pessoal que está sob a impressão que foi o Piper que escreveu. Porque não tem um vídeo dele onde Tem ele um fala... vídeo Piper apresentando. Sim, mas não foi ele que escreveu a Não, obra. não, na verdade são várias pessoas que Ok. escreveram a obra. Foi editado por David Gibson e Jonathan Gibson. Acho que são irmãos. Mas o Piper, ele tá recomendando bastante a obra, impressando a carinha famosa dele para a obra. E ele tem um capítulo no final relacionando justamente a expiação definida e a glória de Deus. Amém. Conheçam. Mas, falando em glória de Deus, Sim. o assunto de hoje tem a ver com glória. Glória. A Igreja de Jesus Cristo, ela pode ser relevante, Vinícius? Ela deve ser relevante? Ela devia buscar ser relevante? O que é ser relevante quando nós estamos num mundo caído, cheio de homens pecadores? E aí? Então, o tema de hoje é a igreja é relevância. Se a igreja tem que ser relevante, como que a igreja faz para ser relevante? O que é ser relevante? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que começar. O que é ser relevante? Mas antes de pensar no que a igreja acha, vamos pensar o que o mundo acha que é algo relevante. O que o mundo acha que é algo relevante? Bom, a palavra em si significa algo de valor, algo que está em relevo, algo que é indispensável. Eu acho que o mundo vai entender que aquilo que é relevante, na verdade, é aquilo que combina com os estilos ou a moda, o que aquele momento em tempo pede das pessoas. Perfeito. Entende? É por isso que na cabeça das pessoas, tipo, algo do século XVIII nunca vai ser relevante para a nossa época, entendeu? Porque é de outra época, entende? Tem o que C.S. Lewis chama de orgulho geracional, de que o que é novo é bom e o que é velho é ruim. Né? Não necessariamente. Outras coisas que o mundo pensa que é relevante, o mundo ele vai se adequar àquilo que ele quer, né, como você falou aqui naquele momento, e aquilo que ele entende que é bom para ele naquele momento é relevante. Então, por exemplo, se você tem uma política mais esquerda, para você relevante vai ser um governo atuante que combate a miséria, que igualiza as questões sociais. Se você é mais direita, um governo relevante vai ser aquele que traz mais liberdade econômica. Então, relevância vai trazer... o que você entende como que é relevante vai mostrar o que você tem de valor. Os valores que você tem, aquilo que você valoriza, aquilo que você acha certo. Tem toda uma filosofia por trás da sua vida, uma cosmovisão, uma visão de mundo, que vai levar você a entender isso é importante, isso não é importante. Então, relevante no mundo hoje, muitas vezes é associado com números. Sim. Muitas vezes a palavra relevante significa a mesma coisa que atraente. Né? Se você consegue atrair um grande número de pessoas para essa sua visão, então, obviamente, você está falando de um jeito que eles não só entendem, de um jeito que eles não só estão entendendo, mas eles também estão sendo atraídos para aquela fala. Então, você está sendo relevante. Você está fazendo talvez uma diferença no maior número possível de pessoas. Talvez seria mais ou menos assim a maneira que as pessoas... A ideia de relevante, então, traz a ideia de impacto, né? Mas tem que Sim, ser algo grandioso. sim, Não, claro. Não pode Você ser algo mudou a vida de uma só pessoa, você não está sendo relevante. Você tem que mudar a vida de uma cidade, entendeu? Sim, isso é. Ou de um país. Tem uma história que eu acho muito interessante que conta que um garoto estava na praia e eis que um monte de peixinho foi trazido pela onda e estavam todos morrendo na areia, né? E daí, assim, milhares. E ele estava lá, um por um, jogando. E daí chega outra pessoa, um adulto, e fala, o que você está fazendo? Não vai mudar nenhum, olha o tanto, eles vão morrer. Mas esse não vai morrer.
E você não vai morrer. Eu acho que o mundo carece entender isso, da importância do um. Eu tava esperando você chegar no final da história e dizer, eu sou aquele menino. Não. Eu ia ficar pegando concha. Continua. Piper desaprova. Mas então, no mundo, a ideia de relevante é algo que é numérico, expressivo, algo que atrai os gostos do mundo e algo que conquista assim, as pessoas. Mas e quando esses conceitos são trazidos para a igreja, o que acontece? O que acontece é que todas essas definições são agora adotadas no sentido da ecleosiologia. Agora já era. Esquece essa palavra, cara. E por que você quer falar essa palavra, mano? Que droga, cara. Esquece. E então, quando esses conceitos, essas definições são inseridas agora na igreja, o que acontece, Vinícius? O que acontece é que a gente começa a importar uma visão do mundo para dentro da igreja, que é o mundanismo. Né? O mundanismo não é só beber, sexo antes do casamento. Você importar uma mentalidade mundana, como a igreja deve ser, é mundanismo. Ou seja, a gente vai pensar que uma igreja relevante é somente uma igreja que tem expressão numérica. Uma igreja de 50 membros não é relevante. Uma igreja de 5.000 é relevante. Então, a gente, sempre quando a gente vai falar de um pastor, se a gente quer elogiar ele, a gente vai falar, ele é pastor de uma igreja de 10.000 membros, 60.000 membros, ele não conhece ninguém, mas, enfim, ele é pastor deles. E a gente, então, traz essa questão numérica e começa a dar importância. A gente vai trazer outras questões. Se o relevante para o mundo é o que ele gosta, o que a gente vai oferecer para eles? O que o mundo gosta. Qual vai ser aquela troca, moeda de troca, para ele poder vir a ter o nosso culto? A gente tem que oferecer alguma coisa que, de alguma forma, atrai ele, porque a atração tem a ver com a relevância. Sim. E daí, por exemplo, o que o mundo mais gosta hoje? O que dá? Daí você vai para os grandes negócios. Um dos grandes ramos do negócio é a música. Então você vai ver coaches aí de pastores falar que a música é mais importante que a palavra. Porque a música atrai as pessoas, a música alcança as emoções. E aqui eu não quero diminuir o papel da música. A questão é que muito da gente vai trazer os valores do mundo, e o valor do mundo é desequilibrado. O mundo tem um valor desequilibrado. Ele coloca prioridades em coisas que são secundárias e desvaloriza aquilo que é prioritário. Quando a gente traz isso para a igreja, a gente vai repetir isso. O que acontece é que a palavra vai ter um lugar secundário. A música é mais importante, a música vai atrair você. E daí, normalmente, você vai ter um tipo de música que comunica com as pessoas melhor. Você vai ter uma música moderna, uma música emocional, uma música emotiva, aquele ambiente mais de show, luzes. Então, você vai importar o show secular para dentro da igreja e você vai chamar isso de relevância. Ou, então, você vai, por exemplo, outra coisa que atrai as pessoas, shopping. Certo? Shopping está cheio de gente. Variedade, várias opções. O que a gente faz com a igreja? O prédio começa a se tornar parecido com um shopping, com várias classes, várias opções, várias EBDs, vários ministérios, vários programas. E você pode escolher o culto que você quiser. Você não precisa se comprometer com uma igreja, para se reunir como assembleia, igreja, eclésia. Você pode ir no culto que você quiser, que for mais propício. Se você estiver cansado na manhã, você vai no da tarde. Se você estiver cansado da tarde, você vai no de manhã. Se você também não quiser ir, vai daqui só um mês ou só na Páscoa. Então essas coisas a gente vai importando do mundo e aquela mentalidade do negócio, do business mindset, vem para a igreja. E agora a nossa igreja é formatada conforme negócios. Os pastores, por exemplo, em vez de pastores, pregadores da palavra, eles são vistos mais como administradores. Eles são vistos como pessoas que têm que administrar um grande número de pessoas, com programações, eventos, satisfazer as necessidades das pessoas. Então afeta completamente a visão que as pessoas têm da igreja. É bem interessante que no livro Trilhice e Videira, os autores eles colocam uma questão interessante de como você vê o ministério pastoral. Alguns veem o ministério pastoral mais como aquele negócio sacerdotal, de você cumprir deveres religiosos em prol do povo. E outros veem um modelo mais business de você gerenciar pessoas. E eles vão propor o que eles chamam de modelo de treinamento, aquele que capacita pessoas a exercer o ministério deles. Né? Então, depende de como você vê o que é relevante, isso vai afetar seu ministério, vai afetar a pastoral pessoal e o ministério da igreja. Então, isso são coisas que a igreja, quando importa, acaba caindo em mundanismo. Mas vamos lá, Vini. Uma igreja não devia se preocupar com pessoas, com grandes números de pessoas? Ela não devia
desejar alcançar com o evangelho o maior número de pessoas possível, ela precisa ser sempre aquele modelo do século XIX ou XVIII, piano tocando, entendeu? Um discurso de um monólogo de 1 hora, sem tempo de perguntas e respostas. Seria isso que você está defendendo? Então, aqui a gente tem que ver o que a gente define como relevante. Aonde que a gente vai buscar o que é relevante, onde a gente vai ouvir, quem a gente vai ouvir. Você vai ter aqueles dentro da igreja que vão ouvir a tradição, certo? Então a tradição vai determinar o que eu vou fazer. Isso foi sempre assim. Sempre se tocou órgão. Não sempre se tocou órgão, mas desde que a vozinha dele está na igreja, sempre se tocou órgão. Então sempre se tocou órgão na igreja. Outros vão querer romper totalmente com a tradição e vão querer aceitar o que a cultura. O órgão hoje não faz sentido. Hoje faz sentido uma guitarra muito louca de distorção. Então vamos colocar isso no culto. Só que não está pensando nem a grande pergunta, que é o que Deus acha que é relevante. Sim. Entendeu? A palavra fala, por exemplo, em Atos, que a igreja crescia tanto em números como em comunhão, em qualidade, né? A Bíblia nunca coloca quantidade e qualidade em confronto. A gente coloca isso, mas a Bíblia não coloca. Atos fica feliz da palavra crescer em número de discípulos e em discípulos mais parecidos com Cristo. É esse o alvo. O alvo de toda igreja, de uma igreja que é fiel, uma igreja que é saudável, é crescer em tanto em quantidade e qualidade. O problema é quando você tem alguns que só querem crescer em qualidade, então eles não se importam com o número. A gente é uma igrejinha feliz de 10 membros. E a gente até prefere que sempre seja desse tamanho. A gente sempre prefere que seja desse tamanho. Não que haja algum problema inerente em estar com 10 membros naquele momento. O problema é a questão do coração. Sim. De não se... É falta de amor. Você não está se importando com o perdido. E você está errando do mesmo jeito do cidadão que ele coloca o foco dele não em seguir a Deus, mas em buscar números. Isso. Porque nos dois cenários... Os dois estão focando no número. Exatamente. Nenhum dos dois está pensando o que Deus quer que eu faça. Perfeito. O que é que a cabeça da igreja quer que eu faça. Ele só está pensando o que me faz sentir confortável. Exato. O conforto dele é ter 5.000 pessoas, sim. é o número. Sim. Só que pouco importa, às vezes, se as 5.000 pessoas sabem o que é o evangelho direito, entendeu? Já que o evangelho ofende, a ofensa do evangelho, a gente tira isso e coloca um evangelho mais palatável. Como melhorar a sua vida, que é aquela ideia do coaching, de autoajuda, né? Como a palavra de Deus vai ajudar você a ser um negociante de sucesso, um pai de sucesso, uma mãe de sucesso. E tudo então se torna um sucesso que é importado do mundo. A definição de sucesso, a definição de relevante, vem tudo do mundo. Então, a grande pergunta, como você disse, a grande pergunta que a gente tem que fazer é o que o rei da igreja quer da igreja. E esse livro aqui, por que toca no ponto? Porque Cristo morreu para a igreja. Amém. Eu não morri pela igreja, você não morreu pela igreja, nenhum pastor daqui do mundo morreu pela igreja. Cristo morreu da igreja. Ele comprou a igreja. É dela, é dele. A igreja é dele. Então, ele determina como deve ser a igreja. Ele que diz, a igreja deve fazer isso, deve viver dessa forma, a igreja foi feita para isso. Ele dá a missão, ele dá o propósito, ele dá a definição do que é a igreja. Ele dá, inclusive, é ele que capacita a igreja. E se ele está capacitando a igreja, é para um propósito definido. Pronto. E pronto. É essa a minha participação. Encerra por hoje tudo que eu tenho a dizer. Pronto. E pronto. Tá. Onde a gente vê o que Cristo quer da igreja? E é aqui que eu acho que as pessoas vão errar. As pessoas vão concordar que Cristo é o rei da igreja. Só que como o rei governa a igreja? Como Jesus governa a sua igreja? Através da palavra. O cetro de Cristo sobre a igreja é a palavra. Só que o que você vê em muitas pessoas hoje é um sentimento de que, não, a Bíblia não fala nada sobre como a igreja deve fazer, o que a igreja deve fazer. E de fato, você não tem um manual da Bíblia de como fazer a igreja. Tem que ter quanto tempo culto, que horas que vai ser. A liturgia tem que ser assim, 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 assado. Isso. Não é claro, eu não vou falar que tem uma lista lá. Só que tem coisas que são ensinadas. A Bíblia ensina a natureza da igreja. A Bíblia ensina o propósito da igreja. Cristo deu uma comissão para a igreja. A Bíblia ensina o que é um cristão, como deve viver um cristão. A Bíblia ensina, ela dá exemplos. E por inferência a gente pode saber o que era feito no culto do Novo Testamento. Então não é que a gente está totalmente à deriva e a gente faz a igreja como a gente quer fazer, ou na verdade não é como a gente quer, sempre como a cultura quer. A gente sempre vai se dobrar a um ídolo do momento e falar, eu vou fazer a igreja conforme você. Mas se a gente quer adorar a Deus, a gente deve levar a igreja até o rei dela, como Cristo quer a igreja.
E querendo ou não, Vinícius, aquela visão de relevância conforme o mundo sempre chega ao ponto de quem você está querendo agradar. Isso. Né? Se você está querendo agradar o mundo, você vai acabar... você não vai, como se dizer assim, andar em casca de ovo, é isso? Né? Com aquele cuidado, receio de nunca falar nada para não ser mal visto pela sociedade. Não, o seu objetivo é agradar a Deus. Mas quando é ao contrário, aí você começa a deixar em segundo plano a própria palavra de Deus. O primeiro mandamento, ele guia o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amarás a Deus sobre tudo. Guia o segundo mandamento, amarás o seu próximo. Quando a gente inverte essa ordem, é idolatria. Então, como você falou, por exemplo, às vezes no anseio de amar o próximo perdido, a gente acaba não amando a Deus em primeiro lugar e deturpando as coisas de Deus, ou diminuindo, né, colocando aguinha com açúcar nas coisas de Deus para agradar o próximo. Mas quando você ama verdadeiramente a Deus em primeiro lugar, você vai amar o próximo de verdade, porque você vai falar aquilo que Deus se importa, aquilo que Deus falou para você falar para o próximo. Então, por exemplo, vamos pegar alguns contrastes. Se Cristo é o rei, o que a igreja deve fazer? Obedecer. Sim. Se Cristo é o rei, nosso papel primário é obedecer à vontade dele. Nós, então, devemos nos guiar primariamente sobre fidelidade. Sermos fiéis a Cristo. Não pelas métricas numéricas de sucesso, estatística, que muitas vezes números mentem. E se você tem uma igreja grande, às vezes até pequena, você sabe que muitas das pessoas talvez não sejam crentes de verdade. Só que às vezes a gente fica impressionado com o número, então a gente começa, nas igrejas batistas, começa a batizar cada vez mais cedo para mostrar que está tendo números, né? E a gente começa a receber na membresia pessoas que não entenderam o evangelho direito. Então a gente começa a suavizar todas as coisas por causa de números. Mas se você está sendo fiel a Cristo, você entende que a relevância é fidelidade. Sim. Se eu sou fiel a Cristo, então isso vai ter o impacto. Isso vai ser aquilo que Cristo quer para a igreja. E isso vai trazer o impacto que Cristo quer da igreja para o mundo. Uma das coisas que eu fico pensando, a gente ouve tantos experts, tanto coaches e tanta gente que se diz o expert de crescimento de igreja. Mas, cara, já parou para pensar que Cristo é o supremo expert de igreja? Ele tem crescido a igreja dele por 2000 anos e antes disso, o povo dele. E aqui, a igreja chegou no mundo inteiro. Entendeu? Por que a gente não vai ouvir aquele que é o supremo expert, entendeu? Ou aqueles que falam que o supremo expert fala. Então, quando a gente está buscando ser fiel a Cristo, é que a gente vai ser relevante. E é isso que é ser sal e luz do mundo. Cristo nos chama para ser sal. Ele diz ainda que quando nós perdemos as qualidades de sal, é nesse momento que somos jogados. Isso. É interessante, assim, só fazendo aqui uma ilustração rápida. Se você quiser estar entre o povo, pisado pelo povo, no chão, o que talvez para o mundo lá fora seria, de certa forma, relevante, né? Para Cristo isso não tem valor. Para Cristo o que tem valor é aquele que guarda as suas qualidades. Que o pessoal sabe que você é salgado, né? Que não é doce, não fica naquela... O que é exatamente, entende? Tanto que a questão de sal e luz, o pessoal tira esse texto do contexto, está no Sermão do Monte. E ser sal e ser luz é ser tudo aquilo que Cristo falou nas bem-aventuranças. Ser perseguido por causa da justiça. Isso é ser sal e ser luz. Chorar, ser humilde, ser manso. Essas coisas são ser sal e luz na sociedade. O impacto, a relevância no mundo não é por semelhança, é por contraste. Sim. É justamente, Cristo falou várias vezes, saberão que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. É essa diferença, esse amor que o mundo não tem, quando vê na gente, é que a comunidade se torna cativante, né? É que a igreja se torna relevante no sentido que Cristo quer que ela seja relevante. Então, quando a gente começa a suavizar, a gente, por exemplo, em vez de ser perseguido por causa da justiça, a gente ameniza a justiça, a gente está sendo sal para ser jogado. A gente, numa ânsia de ser relevante, está sendo profundamente irrelevante. Sim. Porque a gente está buscando agradar o mundo e não a Cristo. Não há nada mais relevante do que uma igreja que cumpre o seu papel. Perfeito. Se ela tenta ser outra coisa, ela até consegue ser outra coisa. Mas ela não está sendo fiel ao seu propósito original. E aqui você vai ter vários modelos de igreja, né? Tem pessoas que vão pensar em igreja como uma boate, ou um show, onde a música é mais importante. Muita gente que vão pensar na igreja como uma organização social, onde o mais importante é a questão de ajuda
social, né, ao necessitado. E tem gente que vai pensar na igreja só como uma aula, uma faculdade, onde tudo que você faz é participar de pregação e EBD. E esses 3 modelos, eles têm um pouquinho de verdade, mas eles, quando eles são resumidos, simplificados, eles se tornam falsos. A igreja é um povo comprado por Cristo, transformado, que vive a realidade da nova criação, que vive em amor a Deus, amor ao próximo, amor aos de fora e amor aos de dentro. Essa é fundamentalmente o que é uma igreja. Eles se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para orar, para ler a palavra de Deus, para ver a palavra de Deus nas ordenanças ou nos sacramentos e para cantar a palavra de Deus. Então, por exemplo, o louvor faz parte. Claro. E não significa que a gente tem que fazer um louvor do século passado ou desse século. Na verdade, há benefícios nos dois. É uma alegria você cantar com uma igreja de o que Agostinho cantou, entendeu? É uma alegria você cantar o que os pais puritanos cantaram, cantar junto com eles. É um testemunho da nossa história. Mas também é uma alegria você cantar aquilo que nós estamos cantando hoje. Então, assim, esses contrastes, muitas vezes, eles acabam tirando a riqueza, em vez de trazer mais riqueza e beleza para a igreja. Daí, vamos lá, a questão social. Nós fomos chamados para amar o pobre. Né? Os cristãos, individualmente, foram chamados para se importar com o necessitado. Um cristão que não se importa com o necessitado precisa entender que ele é necessitado e Cristo veio ajudá-lo. Então, existe um fator social na igreja, onde o que o Kuyper vai chamar da igreja orgânica. Cada membro vai fazer o bem social no mundo. E existe a questão também do ensino. A questão do ensinar, pregar a palavra, de ensinar a palavra em EBD. Todas essas coisas fazem parte do que Cristo ordenou para a igreja. O reducionismo é que vai prejudicar a igreja. Só que a gente precisa entender que existem prioridades. Claro. E quando os apóstolos estavam presos em questões sociais, né, servindo as mesas, né, servindo as viúvas, eles viram que a prioridade do chamado deles, ao liderar na igreja, era focarem na palavra e na oração. Ensinarem a palavra de Deus para a igreja e proclamarem para o mundo. E orarem. Essas são as 2 coisas cruciais na vida de um pastor. E se a gente coloca tantas mil atividades relevantes na agenda do pastor que não tem a ver com isso, com o ensino da palavra, seja em aconselhamento, seja em EBD, seja na pregação, principalmente, e a oração pelos membros, a gente vai acabar invertendo. Aliás, oração é a coisa mais irrelevante aos olhos do mundo. Só que é a coisa mais relevante que um cristão pode fazer. Porque a gente não entende que quando Deus trabalha por nós, aquilo que a gente demoraria talvez décadas para fazer, Cristo num avivamento pode fazer em uma semana. Então a gente precisa se dobrar ao que Cristo fala na palavra dele. A gente precisa adotar as definições e as motivações que Cristo nos dá através da sua palavra. Perfeito. Então a definição de relevância que a gente tem que buscar é o que Cristo falou na sua palavra. Quando a gente fazer o que Cristo falou na palavra dele, é que a gente vai ser relevante ao mundo. Fostes fiel no pouco. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Ser fiel no pouco. E ser fiel, aqui, só uns últimos avisos. Algumas pessoas têm a ideia de ser fiel é ser aquele grupinho pequeno que a gente falou, entendeu? Nossa, eu prego, eu sou fiel, ninguém ouve porque eu sou fiel. Não, você pode estar sendo grosso. Sim. Entendeu? Você pode estar... Não, mas a verdade dói. A verdade Vinícius. dói. É como uma espada. Então é por isso que todos os meus vizinhos, eles me odeiam. Porque eu tenho a verdade. E não você é vê bem Cristo, assim? e a palavra de Cristo tanto curava quanto atacava. Então, às vezes a gente vai para os extremos, né? Os extremos são sempre perigosos. Daí aquela pessoa que só pensa em espada, a palavra é só para machucar, aquele que só pensa em cura, a palavra é só para curar. E a gente vai para extremos e isso novamente perde a riqueza da igreja. Então, ser fiel é ser ativamente fiel. Se a sua igreja não está crescendo, eu acho que você precisa fazer um autoexame. Será que a gente está fazendo uma coisa errada? Só que você deve fazer um autoexame segundo os critérios da Bíblia. Okay. O problema é que muitos pastores vão fazer um autoexame e pensam, poxa, aquela igreja tem célula. Se eu tiver célula, eu vou crescer. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? A igreja em Atos se reunia em casa. Tem precedente bíblico para isso. Só que será que é isso que está acontecendo? Será que é esse o problema? Então é uma análise sobre oração e sobre investigação da palavra de Deus. E aqui que vem, eu acho que a última coisa para falar. Muitas vezes, numa ânsia de ser relevante, o que a gente, na verdade, está fazendo é não confiando no poder do Evangelho.
a gente não confia no poder da palavra de Deus, não confia no poder do evangelho, a gente começa a colocar a nossa fé em técnicas, em coisas secundárias e não na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que forma o povo, que faz o povo crescer. Sem a palavra de Deus, não tem povo, não tem igreja. Você pode ter qualquer outra reunião, qualquer outra coisa, mas não uma igreja verdadeira. Então, voltando àquela definição original. Relevante, relevo, indispensável, fundamental, de alto valor. Igreja pode ser isso, se ela cumpre o seu papel, que é ser o povo chamado para fora para cumprir o que a palavra diz. O que a palavra diz. E nisso eu queria recomendar alguns livros para vocês, que eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês a primeiro pensarem nesses fundamentos, para depois... Vou falar primeiro. Para depois pensar em prática. Não. Dois pequenos livros. Vou falando aqui enquanto está fresco na minha cabeça que eu vou falar. O que é uma igreja saudável, livreto. Muito bacana você dar para novos convertidos ou até para pessoas que querem ser membro da sua igreja, né? E também o que é um membro de igreja saudável pelo Tabiri Anyabili. O que tem nesses livros? Bom, esse do Mark Dever, na verdade, é uma versão resumida desse 9 marcas de uma igreja saudável. Esse aqui vai falar sobre exatamente o que é uma igreja saudável. Não necessariamente o que é uma igreja assim de sucesso aos olhos do mundo, mas o que é uma igreja que está cumprindo aquilo que a palavra diz que ela devia fazer. Ele vai fazer uma rápida pincelada aí. Esse livro aqui vai entrar mais no assunto. São 9 marcas de uma igreja saudável, onde Mark Dever ele vai destacar cada ponto: evangelismo, a teologia, a doutrina, até a questão de membresia e a exclusão de certos membros também. É isso. Isso tudo tem a ver. Uma ótima leitura. Uma questão importante de ressaltar nesse livro, que às vezes as pessoas veem essas 9 marcas, mas pensam que tem tantas outras de oração e missões. Claro, são as 9 marcas básicas. Não são as 5.000 marcas de uma igreja saudável, entendeu? Por que essas 9 foram escolhidas? Porque elas são normalmente esquecidas. Eu acho que nenhuma igreja fala, não, a gente não precisa orar. Mas, quantas igrejas pregam isso positivamente? Quantas igrejas têm membresia e disciplina? Então é por isso que ele falou, para retrazer coisas que foram esquecidas na história. Agora você vai falar sobre aquele livro. O Pastor... Esse livro aqui. O Pastor Imperfeito é um lançamento... Faz um tempo que a Fiel lançou, de Zach S. Wine. É um ótimo livro, porque uma das coisas que essa questão de relevância traz é a opressão sobre o pastor. Porque o pastor tem que estar sempre buscando novidade, e ele começa a se sentir sobrecarregado, e ele não pode falhar, porque ele é o CEO da coisa, se falhar vai desmoronar tudo. Esse livro vai ser cura para a vida de muitos pastores, onde o Zach ele vai falar de como os pastores também são crentes pecadores, que pecam. Sim. E precisam de graça. Somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Então, ele vai descobrir a questão, a alegria de saber que a gente é limitado, que a gente não é Cristo, que o pastor não é Cristo, o pastor não pode salvar e o pastor não pode fazer tudo, nem satisfazer todas as necessidades. Um ótimo livro, recomendo para todos aqueles que estão no ministério ou pensando em entrar no ministério. Igreja em Lugares Difíceis, do Mes McConnell e Mike McKinley, vai trabalhar mais aquelas questões trabalhando com pessoas que estão passando necessidade, ou por dificuldades financeiras, são diversas as realidades que eles vão trazer à tona aqui no livro. Mas como uma igreja pode ser relevante até naqueles contextos. Sim. Porque o evangelho é sempre relevante até para todas as pessoas, independente das necessidades ou não daqueles povos. Aliás, o Mes esteve na conferência do Pastores de ano passado, as palestras deles foram ótimas, assistam. Sim. E uma coisa que ele muitas vezes dizia é que muitas igrejas iam lá nos bairros carentes para fazer obras sociais e que os caras queriam só o dinheiro deles, depois saía e a questão verdadeira, que é o evangelho ser pregado, almas serem salvas, não era realizada. Então, uma igreja que está fazendo isso, ela é mais uma ONG do que uma igreja e não está sendo relevante. E uma ONG mal feito, né? Uma ONG mal feita também, porque muitas vezes era bem mal feito. Outro bom livro, e esse livro aqui, ó, é um calhamaço, ele é mais desafiador, é uma leitura mais densa, mas muito boa. É do Jonathan Lima, A Igreja Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, fala sobre membresia e disciplina. Aqueles tópicos que as pessoas normalmente não estudam e eu acho que não precisa, porque membresia e disciplina não é amoroso. Você precisa ler esse livro, você pensa isso. Ele vai mostrar que, como na verdade o amor de Deus, ele tanto atrai como ofende. Ele vai mostrar que o amor de Deus é o que leva a gente a
ter membresia e disciplina. Que, na verdade, não é contrário ao amor de Deus, a membresia e disciplina. Aliás, se você não pratica membresia e disciplina, eu creio que você está deixando de amar os seus membros e o mundo e Cristo. É um ótimo livro. Os primeiros capítulos, onde ele fala sobre a definição de amor, vale ouro. Igreja intencional. Igreja intencional é onde Dever e o Paul Alexander pega tudo que eles têm em teoria aqui e mostra como eles aplicaram na igreja deles. Como, por exemplo, pregação expositiva. Como que eles fez? O Dever, ele pensou, como eu posso ser um pastor que vai pregar expositivamente? O que eu vou fazer? Daí ele vai pensar, como eu posso ensinar a minha igreja a ler a Bíblia, tanto um versículo, como um capítulo, como um livro inteiro. Então, aqui você vai ver mais coisas práticas. E não tem problema com insights práticos, sabedoria. A questão é que muitas vezes as pessoas vão direto para a prática e esquecem do fundamento. A prática tem que estar baseada no fundamento, senão você vai acabar desviando a prática. Então você vai ver como a Capitol Hill, uma igreja singular, aplicou isso. Eu amo esse livro, tem muita sabedoria aqui para novos pastores, para pessoas que estão plantando igreja, e muita sabedoria às vezes até para pessoas que estão ajudando o pastor. Então a gente tem que copiar a igreja do Mark Dever, é isso? Não, não é isso. Bom, teria muitas coisas boas para copiar lá, só que não é essa a questão. Esse é um problema. As pessoas pensam no Nove Marcas às vezes como modelinho, e não é um modelo, não tem uma estrutura, faça isso, faça aquilo. São marcas que a Bíblia coloca para a igreja. Só que, além das marcas, você tem também a questão de sabedoria pastoral. Por exemplo, disciplina, certo? Você vê em 1 Coríntios 5 que aquele que vive em pecado deve ser colocado para fora. Agora, como você faz isso? Você chega num domingo lá e fala, cai fora. Essas questões que exigem mais sabedoria pastoral. E é aqui que você vai encontrar isso, nos 20 anos de ministério do Dever lá, com outros presbíteros sábios e piedosos também. Eu acho que tem muito a aproveitar disso, principalmente quem está começando. E por fim, a Igreja Evangelho Visível, do Mark Dever, é aquele fundamento teológico, bíblico, sobre o que é uma igreja. É aqui talvez a obra mais teológica do Dever, onde ele vai colocar, na opinião dele, como é uma igreja. Tem um viés mais batista, porque o Dever é batista, só que ele vai mostrar muitas coisas aqui interessantes. Nesse livro, aliás, tem umas ótimas citações de que a igreja deve ser aquilo que a palavra de Deus diz que a igreja deve ser. Ótimo conteúdo, recomendo. E é isso aí. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis, obedientes e, por que não, relevantes. E se você gostou desse VCast... tá difícil. Engasgue, olhe para o chão. E depois volte. E se você foi edificado com esse VCast, dê seu joinha, isso vai ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreva e coloque o sininho para você receber as próximas notificações. E comente, na sua opinião, continua a conversa, na sua opinião, quais são algumas marcas que as pessoas pensam que é relevante, mas na verdade não são. Até o próximo. Valeu.